Tech on Build, o podcast da transição digital na construção. Da autoria do Build Collab, o laboratório colaborativo para o ambiente construído. Bem-vindos ao terceiro episódio do Tech on Build, o podcast da transição digital na construção. Neste podcast damos a conhecer as tendências, oportunidades e novidades do setor AEC e contamos com a presença de profissionais que nos dão o seu contributo sobre formas de aumentar a competitividade das empresas. Neste terceiro episódio, contamos com Luís Maia, consultor sénior na ANI, onde atua como delegado português e ponto de contacto nacional para o programa Horizonte Europa para os assuntos do clima, energia e mobilidade. Luís Maia vai-nos falar precisamente sobre as oportunidades disponíveis e a forma como as entidades podem participar no Horizonte Europa, o atual programa quadro da União Europeia para apoio às atividades de investigação e inovação. Para conduzir a conversa está connosco o João Moutinho, diretor de negócio e internacionalização do Build Collab. Obrigado, Lourdes. Sim, é um prazer estar aqui para fazer esta ligação hoje entre uma conversa muito informal que gostaria de ter aqui com o Luís Maia, da ANI, mas a verdade é que queria explicar primeiro a posição do Build Collab no meio disto tudo. Portanto, nós somos um laboratório colaborativo que tem como objetivo ligar o setor AEC às oportunidades de digitalização. Mais especificamente, a digitalização no setor da construção, aquilo que são as ferramentas que podem estar ao dispor das empresas para serem mais competitivas, para serem mais resilientes e para serem mais sustentáveis. A verdade é que impõe-se uma mudança de paradigma. A digitalização não é uma possibilidade, é uma certeza. As empresas têm que investir nisso para serem mais competitivas. A competitividade pelo preço já não é uma boa estratégia. A competitividade deve-se fazer agora pela inovação. E para fazermos inovação, precisamos de ter a Agência Nacional de Inovação para falar aqui um pouco connosco daquilo que são as oportunidades de financiamento, porque muito desse esforço tem que ser ajudado de alguma forma para que efetivamente ocorra no princípio. Depois, naturalmente, ele poderá ser orgânico e acreditamos que as empresas podem no futuro investir muito mais na inovação e ter departamentos de investigação e desenvolvimento na sua própria estrutura. Mas para já podem, por exemplo, contar com a ajuda de laboratórios colaborativos, como é o caso do Build Collab para o setor da construção, ou de universidades ou centros de investigação, que podem ajudar as empresas neste desafio que se impõe para os próximos tempos. Portanto, nesta conversa muito informal que pretendemos ter sobre o Horizonte Europa, que é a oportunidade de financiamento mais premente, aquela que está a poucas semanas, se calhar meses de distância, de poder ser um instrumento ótimo para as empresas e para a sociedade poder caminhar numa direção da sustentabilidade e da resiliência. Temos aqui connosco o Luís. O Luís é, portanto, uma pessoa mais que indicada para falar nesta área relativamente à construção, este setor da construção, portanto, mas acima de tudo é uma pessoa com quem é importante ter aqui uma conversa muito informal. Olá, Luís. Olá, João. Estás tudo bem contigo? Tudo bem e bom dia ou boa tarde a todos que nos estão a ouvir. Sim. Obrigado por teres aceito o convite. Portanto, é muito importante ter-te aqui connosco hoje para podermos falar um pouco de como é que as empresas podem realmente apanhar esta oportunidade. Portanto, o Horizonte Europa é digamos assim, um instrumento, o programa mais promissor para suportar este esforço das empresas a entrarem no novo século verdadeiramente com a digitalização, não concordas? Sim, nós gostamos de pensar que sim. Portanto, eu dentro da ANI acompanho o Horizonte Europa e como tu e se calhar quem está a ouvir sabe, a ANI faz mais do que isso, acompanha também outros programas como sejam os fundos estruturais, o Portugal 2020 e o futuro Portugal 2030. Nós, a minha equipa, nós acompanhamos o Horizonte Europa, que se calhar só para dar uma ideia às pessoas, isto é, dinheiro não são fundos estruturais, são dinheiros europeus que vêm diretamente do orçamento europeu, geridos centralmente em Bruxelas. E como estavas a apontar, são projetos, isto é um programa, por um lado é altamente competitivo, mas por outro tem condições muito boas e eu diria que é talvez o programa ideal para apoiar a inovação, e especialmente a inovação ao mais alto nível, que também é o que nós procuramos aqui, não é? Isto é que é muito dinheiro mesmo. Estamos a falar de que quantia?
Isso é outra coisa. Isto sendo uma coisa centralizada para todos, é um bolo gigantesco. Nós estamos a falar de quase 100 mil milhões de euros que o Horizonte Europa tem disponíveis agora nestes 7 anos, entre 21 e 27, que é um valor consideravelmente superior ao que tínhamos até agora no Horizonte 2020. Damos aqui um salto grande, quase para o dobro, e aqui o objetivo é, se calhar mais importante, é aumentar o que é a percentagem captada por Portugal. Portugal tem neste momento uma missão muito grande, dentro destes quase 100 mil milhões de euros, captar perto de 2 mil milhões de euros. Ou seja, perto de cerca de 2% do bolo total. O que, olhando assim, pode não parecer muito, 2%, mas agora nós temos de ter noção do que é o tamanho de Portugal e que Portugal coloca, em termos do que é o orçamento europeu, cerca de um pouco mais de 1,3%. Portanto, tudo o que formos buscar acima disso, estamos a ser beneficiários líquidos. E para ter uma ideia, nós no Horizonte 2020 já aumentamos bastante a nossa participação e estamos neste momento um pouco acima dos 1,6%, e queremos agora subir ainda mais no Horizonte Europa para os 2%, de um bolo que é em si mesmo maior, daí queremos chegar ao perto dos 2 mil milhões de euros. Agora, claro está, se nós estamos a querer aumentar a nossa percentagem do bolo geral, temos de competir com os outros, não é? E ir buscar um pouco da percentagem do bolo dos outros. Mas há aqui muito boas oportunidades e nós temos participado cada vez mais, as nossas empresas que estão a participar cada vez mais, e, portanto, considero que há imensas oportunidades, nomeadamente na área da construção, como bem apontas. Não. Efetivamente é uma das nossas preocupações, porque a construção é apontada como sendo uma atividade tipicamente mais conservadora, não é? Portanto, é difícil conceber a palavra construção no mesmo contexto de uma frase, por exemplo, em que se fala em investigação e desenvolvimento. Mas isso é errado, quer dizer, o Build Collab trabalha todos os dias para mudar essa imagem e para realmente mudar essa ideia que é errada, não é? Porque efetivamente a construção beneficia e é muito importante para o futuro, principalmente naquilo que nós falamos, naquilo que é o ambiente, na sustentabilidade ambiental, e grande parte, por exemplo, do plano de recuperação e resiliência aposta efetivamente no património edificado, porque, por exemplo, o património edificado representa cerca de 40% das emissões neste momento que existem e que são feitas para a atmosfera, portanto, e a responsabilidade deste ambiente construído é muito grande. Mas, já agora, em especial, portanto, de que forma é que tu achas que o Horizonte Europa pode, neste momento, ser mesmo uma oportunidade para as empresas portuguesas? Portanto, como disseste, é muito competitivo. Nós sabemos a dificuldade que há já em termos de projetos PT 2020 e agora no futuro PT 2030 aprovados. Como é que te parece que as empresas se podem posicionar para conseguir efetivamente participar nesta Liga dos Campeões do financiamento, não é? Que é muito interessante e atrativo, não é? Portanto, já agora, se puderes também falar um pouco daquilo que são as taxas de financiamento associadas ao Horizonte Europa. É assim, então vamos começar. Como é que isto, se calhar, uma primeira pergunta que nos põe é como é que isto compara com o Portugal 2020? Ora bem, o Horizonte Europa tem grandes vantagens, nomeadamente ao nível da taxa de financiamento, que são taxas, digamos que há 3 grandes tipologias de projetos: as ações de coordenação e suporte, as chamadas CSAs, as Research and Innovation Actions, mais de investigação, um bocadinho mais longe do mercado, e as ações de Innovation Actions, ações de inovação mais próximas do mercado. Ora bem, a taxa de financiamento nas 2 primeiras, nas CSAs e nas Research and Innovation, é de 100%. Estamos aqui a falar de 100% a fundo perdido, tanto para empresas como universidades, para tudo. Com 25% de overhead, exatamente. Exatamente, incluindo 25% de custos indiretos. Quando vamos para as ações mais próximas do mercado, as Innovation Actions, aí a Comissão entende que o financiamento deve ser um pouco reduzido e reduz em 70% para as empresas. Se bem que vai haver aqui alguns tópicos das parcerias em que isso pode descer para 60%, mas ainda assim muito apelativo. E para tudo que seja entidades sem fins lucrativos, universidades, centros de investigação, entidades como um Collab, por exemplo, é na mesma de 100%. Ou seja, temos aqui condições de financiamento muito, muito apelativas. Temos, e eu acho que isto também é importante, uma carga burocrática que é menor do que num Portugal 2020, é menor do que nos projetos financiados com fundos estruturais, o que é uma grande vantagem. Portanto, eu acho que há aqui enormes oportunidades. Também, não podemos também estar aqui a vender isto como se fosse tudo fácil, não é? Qual é aqui a questão difícil? É que é altamente competitivo. Portanto, estamos a falar de taxas de aprovação que às vezes andam ali nos
talvez 15% em média, varia com as áreas, não me quero também comprometer porque não sabemos o que vai ser o Horizonte Europa, mas é competitivo. Agora, a partir do momento em que se consegue ganhar um projeto, as condições são muito, muito boas. E se calhar agora fazendo aqui uma transição, que é como é que as empresas podem participar. Deixar uma nota importante. Tipicamente estes projetos do Horizonte Europa, e agora do Horizonte Europa, que era no Horizonte 2020, que vai continuar a ser no Horizonte Europa, são projetos em consórcio, em que uma das condições que a Comissão Europeia pede é que os projetos têm de ter, e isto é obrigatório, entidades de pelo menos 3 países. Imaginemos, temos de ter entidades portuguesas, por exemplo, da Alemanha e da Dinamarca, por exemplo. Os países podem ser os que quisermos. Isto implica sempre a formação de consórcios. E também é desejável que esses consórcios sejam equilibrados, que tenhamos empresas sim, mas também universidades, centros de investigação, etc. Para uma empresa, e se calhar quem nos está a ouvir isto interessa, uma empresa que não tem experiência nenhuma em participação nisto, o que é que pode fazer? O que nós dizemos é, o primeiro passo, isto não há soluções milagrosas, obviamente que tentem participar nos eventos que são promovidos, nomeadamente eventos em que a Comissão Europeia apresenta o que são as calls, etc., em que nós próprios aqui em Portugal, os pontos de contacto nacionais apresentam, e todos os eventos de brokerage associados, claro que isso é importante. Sim. Mas nós devemos começar pela base. O que é começar pela base? É usarem a vossa rede de contactos. Contactarem pessoas dentro da vossa rede de contactos que eventualmente possam já ter experiência nestes programas. E isto é, por exemplo, as faculdades tipicamente têm um track record forte, ou muitas das faculdades, nestes programas. E o que muitas empresas podem fazer, se tiverem contactos nessas universidades, nós trabalhamos nesta área de, por exemplo, a questão da eficiência energética dos edifícios é uma questão muito grande, não é? Exatamente. Para isso. E uma empresa que trabalha nisso pode contactar uma universidade, um centro de investigação, a dizer, trabalhamos nesta área, vocês estão a pensar no âmbito Horizonte Europa, ir aqui a algum tópico, nós tínhamos interesse. Muitas vezes as coisas começam por aí. E eu vejo e acho que é importante, e entidades que fazem essa interface, como sejam os laboratórios colaborativos, como é o caso do Build Collab, eu acho que por exemplo, os vossos associados podem servir de vocês ou até outras entidades para chegar, por exemplo, a universidades. Eu sei que o Build Collab conta com, por exemplo, a FEUP, o Instituto Superior Técnico, exatamente, um enorme track record nesta área, pode servir aí para fazer a ponte, para entrar. É verdade. Não, é verdade. Nós inclusivamente temos, portanto, um departamento de Research and Development focado naquilo que são os temas mais fortes, nossa agenda de inovação definida em conjunto com a ANI, portanto, que efetivamente pode ajudar as empresas a suportar este esforço de catapultar as empresas para a Europa, para este tipo de projetos. Portanto, e realmente, como disseste e muito bem, os nossos associados, portanto, complementam-nos. Quer sejam em valências científicas, não é? Porque nós não fazemos investigação fundamental e aí as universidades têm um papel, mas também na investigação aplicada e, por exemplo, em demonstradores, porque muitas dessas atividades implicam, portanto, principalmente as Innovative Actions, implicam demonstrações e test beds e living labs e, portanto, atividades de promoção de citizen engagement que também precisam de todo tipo de atores. E realmente, já agora, aproveitando a oportunidade para dizer que o Build Collab posiciona-se nesse sentido. Portanto, nós podemos funcionar como o elemento central, elemento facilitador daquilo que agora pode parecer um pouco difícil e longínquo, porque nunca fizeram ou porque sentem que não é uma oportunidade de financiamento que tipicamente pensariam. Mas o Horizonte Europa é para todos, efetivamente, até porque nós temos vários pilares, não é, Luís? Pode-nos falar, só a favor desses tais pilares, de como é que se separa este financiamento e quais deles é que são mais relevantes para este setor AEC? Sim, só para dar assim uma ideia geral, claro que isto agora tínhamos aqui muito material e dá aqui para muito tempo, mas para vos dar uma ideia. O Horizonte Europa está dividido em 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar da excelência científica, portanto, ia falar mais, nomes de cá já ouviram falar como o European Research Council, as ações Marie Curie. Sim, para grandes desafios, não é? Focado, sim, para investigadores e mais nós costumamos falar, isto é um jargão um bocadinho técnico, que são os TRLs, Technological Readiness Level. É um número que vai de 1 a 9, sendo que 1 é a investigação mais básica possível e o 9 já é chegar ao mercado. Portanto, nós aqui o pilar 1 é para TRLs mais baixos, investigação mais, digamos que de laboratório, investigadores ali a trabalhar. Depois, portanto, não será tanto isto virado para as empresas, sim. Para as empresas do AEC. Depois temos o pilar 2, muito importante, o pilar com mais financiamento, são das
The Global Challenges and European Industrial Competitiveness, que é o pilar onde temos os grandes clusters. Há aqui 6 clusters que eu posso descrever para terem uma ideia. São assim grandes desafios. A saúde, cultura, criatividade e sociedade inclusiva, uma sociedade segura, eu aqui estou a ler os nomes em inglês que é mais fácil, Civil Security for Society. Depois o Cluster 4, aí já me parece bastante relevante para aqui a área da construção e da digitalização, que é um cluster muito grande, que é o Digital Industry and Space. Exatamente. A digital está aqui muita coisa, e como nós sabemos, a área digital é muito transversal, muito abrangente, mas a começar logo aqui pelo Cluster 4 pode haver grandes oportunidades. É verdade. O Cluster 5, que eu acompanho mais de perto, é o Cluster do Clima, Energia e Mobilidade, e aí sim, é este talvez até onde mais diretamente pode haver oportunidades, equipamentos do Cluster A e C. Já agora também informo que o Luís é o responsável na ANI, portanto, por esse cluster em particular, portanto, qualquer dúvida que tenham, portanto, o Luís é o National Contact Point para esse cluster em específico. O nosso Cluster 5, Clima, Energia e Mobilidade, e, portanto, aqui em energia entramos muito nas questões de eficiência energética, etc., eficiência energética nos edifícios, portanto, há aqui imensas oportunidades. E depois temos ainda o 6 de Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment. Portanto, 6 grandes clusters, muito dinheiro concentrado aqui, muito financiamento. Depois temos ainda o pilar 3, que é o pilar do Innovative Europe, o pilar virado para a inovação, em que temos instrumentos como o novo European Innovation Council e ainda outros temas. Isto dá um pouco de continuação ao que já existia no Horizonte 2020 com algo que talvez já tenham ouvido falar, o SME Instrument, o Instrumento SME, mas que é muito expandido aqui no novo European Innovation Council, e há aqui muito boas oportunidades para empresas, mais startups, empresas que estão a começar, empresas com ideias disruptivas. O pilar 3 é muito indicado para eles. Depois ainda há um quarto pilar transversal do Widening Participation, onde não me vou agora muito explanar. Se calhar só deixar uma nota importante, que é, a ANI não acompanha isto tudo. Há uma rede em Portugal, a rede portuguesa, que acompanha isto tudo, que se chama PERIN. Exatamente. Portugal in Europe, Research and Innovation Europe, que inclui aqui algumas entidades. Eu posso dizer que, por exemplo, a FCT acompanha o pilar 1, mais do Research, e há também outras entidades envolvidas, como a ICIB, Portugal Space e a Ciência Viva, para além da ANI. Mas, para a conversa de hoje, a ANI acompanha o pilar 3 e a maior parte dos clusters do pilar 2, incluindo grande parte do 4, como eu falei, do Digital Industry and Space, e o 5 na totalidade. Portanto, eu posso ser, para o setor da construção, eu provavelmente serei o primeiro contacto, porta de entrada. Se quiserem saber mais, contactem-me. Os nossos contactos são públicos e nós estamos aqui para isso. E eu acho que sim, que haverá aqui muitas oportunidades para empresas, e acho que este papel que nós estamos aqui a falar, de atrair novas empresas, é importante. É importante passar a mensagem às empresas, nomeadamente na área da construção, que há aqui muito dinheiro, há aqui muitas oportunidades, e atenção, o Horizonte Europa não vos traz apenas dinheiro, dá-vos muito networking e permite-vos estar a par da inovação que se faz de topo a nível da Europa e do mundo, não é? Sabe-se o que é inovação de ponta, para não perderem este comboio. É importante estar e esse eu diria que de quem participa é talvez uma das coisas mais importantes que nos dizem, que isto é muito mais do que o dinheiro. Às vezes nem é o dinheiro mais importante, é estar no meio, saber o que se passa, estar em contacto com os melhores players do mundo, e isso é que às vezes até é uma mais-valia muito importante. Não, sem dúvida, acho excelente teres referido isso, porque da experiência que nós temos em empresas que participaram e em entidades que participaram nestes projetos H2020 e no futuro Horizonte Europa, realmente as oportunidades que depois surgem são enormes, porque na realidade estamos a falar de estar naquilo que de melhor se faz, estar envolvido com processos de capacitação associados à investigação, que é algo muito importante. Se não há uma cultura de investigação, é frequente passar a haver, porque realmente os produtos novos, aquilo que são as soluções que vendem melhor, aquilo que são os desafios da competitividade, passam pela inovação. E, portanto, não há aqui uma alternativa à inovação. Portanto, tem que passar a haver essa cultura de investigação e de desenvolvimento nas empresas do setor AEC para que isso possa acontecer. Nós já temos em muitos gabinetes de projeto, em muitos gabinetes de arquitetura, mas depois falham de existir em todo o ecossistema, e isto tem que mudar, e portanto o Horizonte Europa pode contribuir para isso de uma forma muito interessante. Portanto, eu acho que sim, pode ser um bom catalisador. Exatamente, é um bom catalisador, é uma excelente forma de colocar.
No que diz respeito agora a timings portanto, há algo que está para começar, não é? Portanto, neste momento já há um work program, já há calls, já estão a sair neste momento. Portanto, qual é, muito rapidamente, para terminarmos, quais passos é que tu recomendas que se façam? Portanto, já sabemos como é que se pode procurar parceiros, pode-se fazer nas redes, pode-se utilizar o Build Collab ou outras entidades, nós estamos ao dispor para isso, mas depois os passos seguintes, portanto, identificar se calhar aquilo que são os nossos temas principais que queremos investir, depois provavelmente... Ora bem, os programas de trabalho neste momento, em primeiro lugar, nós, a ANI, nós, Contacto Nacionais, nós temos páginas, e se nos contactarem, nós temos uma newsletter em que damos informação sobre isto, e depois também temos uma coisa que nós chamamos o Grupo Nacional de Apoio à Discussão, onde nós colocamos documentos que ainda não são públicos, documentos de draft, quando se está a discutir os programas de trabalho, etc., para as entidades poderem estar a par do que vem aí, ainda antes de ser público. Portanto, quem quiser participar, recomendo a que se inscrevam. Sim. E depois, neste momento, os programas de trabalho foram discutidos no final de 2020, início de 2021. Neste momento já são públicos, embora não estejam formalmente publicados, a Comissão Europeia já os disponibilizou publicamente num link, portanto, estão aí, vão ser publicados em meados era previsto ser 15 de Abril, pode ser atrasado até maio, mas de qualquer maneira toda a gente já tem acesso aos documentos, e com deadlines que vão começar já aí em agosto, setembro, já não falta muito. Portanto, se estão a começar, o que eu vos recomendo é provavelmente olhar para o programa de trabalho do Cluster 5, que falamos há bocado, o Clima, Energia e Mobilidade, e se calhar alguém que veja pela primeira vez vai se assustar um pouco, porque aquilo é um documento para aí com 300 páginas. O que nós dizemos é, não se assustem, porque como é óbvio, não é preciso estar a ler aquilo. O que nós recomendamos é, olhem para o índice, porque no índice estas chamadas, em inglês chamam-se calls, estão divididos em vários tópicos. E quando se submete um projeto, ele tem de dar resposta a um tópico. O que nós recomendamos é, vejam só os títulos dos tópicos no índice e logo por aí percebem o que é que pode ter interesse. E se calhar vão identificar 2 ou 3 tópicos que têm interesse. E depois aí sim vão ver só esses 2 ou 3 tópicos. O texto de um tópico são 2 páginas, 3 no máximo. Portanto, índice, primeiro passo, olhar para o índice, ver o que é que pode ter interesse, 2 ou 3 tópicos e ir ler aquele tópico mais em detalhe. Depois disso, pensar, temos aqui um tópico em que podemos contribuir, passar à parte do networking, vou falar com os meus contactos a perguntar, olha, já vi este tópico com interesse, o que é que vos parece? Acham que aqui a Universidade X ou Y, a empresa X ou Y, poderia ter interesse em participar connosco e começar a desenvolver aí uma conversa? Sim. Esta conversa é essencial porque uma empresa, uma entidade nunca se faz nada sozinho. Portanto, essencial, identificarmos as oportunidades e depois ir falar com os nossos parceiros a perceber se é possível ir por ali. Não? Excelente. Eu penso que há todas as condições para que isso possa acontecer. Portanto, mais uma vez, nós estamos ao dispor, Build Collab. Estou certo que a ANI também estará ao dispor para esclarecer o que for preciso e, portanto, agradecer, a tua participação aqui hoje, nesta conversa informal, e há muito mais para falar sobre o Horizonte Europa, mas esperemos que tenhamos despertado a consciência de que o Horizonte Europa é para todos. São várias as portas de entrada. Mais uma vez, estamos aqui disponíveis, a ANI também. Se tiverem alguma questão, por favor, contactem-nos a nós ou a ANI e cá estaremos para ajudar. E, portanto, não se esqueçam que a inovação é a chave para o futuro das empresas e sem inovação estaremos condenados, provavelmente, a não crescer como queremos, a não ser sustentável, a não ser resiliente, por exemplo, à crise pandémica ou outros fatores que surjam no futuro. Portanto, temos que apostar nisso. E esta oportunidade é única e vai acontecer agora. Portanto, Luís, muito obrigado por teres estado cá neste bocadinho connosco. Foi um prazer ter-te por cá. Foi um prazer estar aqui. Espero que me contactem também, os vossos membros e quem ouvir este podcast, para saber mais do Horizonte Europa. Muito bem, Luís. Muito obrigado. Foi um prazer ter-te por cá. Até à próxima. Obrigado. Até à próxima. Adeus.